Olá, irmãos. Estamos aqui de novo para adorar o Senhor, para desfrutar a comunhão do nosso Deus. A gente vive num mundo de coisas virtuais. Nosso mundo está se tornando cada vez mais virtual. Cada vez mais a gente descobre coisas que podem ser feitas à distância. O trabalho, o ensino, tantas coisas hoje. E a própria igreja também está se virtualizando. A gente ouve pregações de pessoas muito distantes que a gente nunca imaginava ouvir. E a gente ouve as pessoas louvando e consegue ter comunhão com o Senhor, sentir a presença de Deus, se conectar e ter comunhão com o alto. Essa comunhão vertical nossa com Deus. Mas eu penso de uma dimensão da igreja que talvez, eu tenho certeza, nunca vai ser virtualizada. É a comunhão dos irmãos, é a congregação, é o ajuntamento. Nós estamos vivendo um momento em que isso é proibido. Mas desde que Deus é Deus, desde que o povo de Israel existe, que a igreja existe, que o povo de Deus existe, existe a congregação, existe a reunião dos santos. E até lá no Apocalipse fala a Bíblia que uma grande multidão diante do trono de Deus vai louvá-lo e adorá-lo. Essa comunhão dá para ser virtual? Eu acho que não. É a comunhão do abraço no irmão, é a comunhão do aperto de mão, de você olhar no olho, de você dar bom dia e dizer como ele está. Não dá para fazer isso à distância, não é? Como que seria essa comunhão à distância? O irmão te ofendeu, você bloqueia. Mas os aplicativos hoje em dia não tem um botão de perdão. Você perdoa e o irmão desbloqueia, né? Será que seria assim uma versão da comunhão virtual à distância? Eu acho que não. Acho que a comunhão entre irmãos, a comunhão horizontal, a comunhão do povo de Deus, a comunhão da congregação, essa não dá para virtualizar. E nós estamos esperando voltar esse momento em que poderemos estar todos juntos de novo, nos congregarmos. Deus é um Deus de congregação, Deus é um Deus de união e de reunião. Mas até que nós não podemos nos reunir de novo, nós podemos adorar o Senhor e ter essa comunhão vertical nossa com Ele. Cada um no nosso canto, mas Deus está em toda parte. E nós podemos adorá-lo e podemos bendizer o seu nome. Vamos fazer isso, eu vou fazer isso aqui. E você pode fazer onde você estiver, na sua casa, na sala, no quarto, no ônibus, no trabalho. Vamos adorar o Senhor. Ele está com você. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, Aleluia. Junto aos teus pés.
Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. É dessa comunhão que nós estamos falando, da comunhão para a qual não importa as circunstâncias, não importa as situações e os momentos que estamos vivendo, podemos ter comunhão com Deus, o nosso Pai. Louvado seja o nome dEle. É por causa do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário que nós podemos ter essa comunhão e adorar e louvar o nome do nosso Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome,
que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Eu louvarei a ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Olá, graça e paz, povo de Deus. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesse dia, de podermos receber da sua palavra, alimento espiritual, sermos tocados pelo seu Espírito. Eu quero compartilhar uma palavra com toda a igreja hoje, uma palavra muito importante, que Jesus ensinou, e é muito conhecida, que é a parábola do semeador. E quero extrair dali algumas lições que eu achei muito apropriadas. É uma parábola muito rica em ensinamento. E eu costumo dizer que é uma parábola para pregadores que estão iniciando, porque Jesus expõe a parábola e depois ele mesmo, ele dá a interpretação da parábola. Então, para quem está começando a pregar, não precisa nem de muito esforço. É só dizer o que Jesus disse e tudo vai ser feito. O texto está no livro de Lucas. Vamos abrir lá comigo? Lucas, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 4 até o 15. Lucas 8. Vai ser exibido aí para você que está sem a Bíblia, para poder acompanhar conosco. A leitura é na NVI. Diz assim a palavra do Senhor: reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam.
E este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sob as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Que palavra maravilhosa. Pai, graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor nos concede a vida e mais um dia para vivermos e conhecermos a tua perfeita vontade. Fala conosco, Espírito Santo. Ministra, Senhor, aonde essa palavra chegar, tratando os corações, trazendo luz e salvação. Em nome de Jesus. Amém. Eu me encanto com os ensinamentos de Jesus. A habilidade, a sabedoria que Jesus tinha para expor, através de coisas tão simples, mensagens eternas, profundas, sabedoria do alto. Jesus tinha uma habilidade muito grande de falar a linguagem que o povo entendia. Se ele estivesse falando com pescadores, ele usava parábolas de pesca, de mar, de peixe. Quando estava se dirigindo a agricultores, falava de terra, de plantação. Quando falava para aqueles que cuidavam dos animais, ele falava sobre os animais. Dentro do contexto deles, de um povo na época que era um povo agrário, era um povo que cultivava a terra, era um povo que vivia do cultivo da terra, boa parte deles. Eles podiam entender o ensinamento de Jesus. Eu quero fazer algumas considerações antes para adentrarmos a esse texto. Aqui nós temos um relato onde fala de um semeador, onde fala de uma semente que está sendo lançada e onde fala de solo. Aliás, fala de 4 tipos de solos diferentes. E o próprio Senhor Jesus já nos dá a explicação do texto, como eu disse no começo. Portanto, o semeador que sai a semear a palavra são aqueles que propagam a palavra do reino de Deus. São aqueles chamados por Deus. Todos nós somos chamados para anunciar as palavras do reino. De boca em boca, de porta em porta, ou através da mídia, dos meios que hoje temos de propagação do evangelho. E ele diz então que a semente que é semeada nessa comparação do agricultor, essa semente é a palavra de Deus. Portanto, o semeador é aquele que semeia, os pregadores, os que anunciam a palavra. A semente é a palavra de Deus. E o solo, ele também explica dizendo que o solo são os corações. Os corações humanos onde a semente é depositada. E quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando do órgão coração, mas está falando da sede dos pensamentos, das emoções e das decisões. Coração fala do teu homem interior, de quem realmente nós somos, o nosso eu. Portanto, temos o pregador, temos a palavra que é pregada, e temos os corações, aonde essa palavra é depositada. O que me chama a atenção a princípio, eu quero fazer essa consideração com vocês, é que nessa parábola que Jesus apresenta, eu não vejo nenhum problema com o semeador.
O semeador saiu a semear a terra. O semeador saiu a semear, a pregar a palavra. Eu confesso que, quando eu li, há muito tempo atrás, essa parábola, eu achava que essa primeira parte que caiu à beira do caminho foi um acidente. Eu imaginava que ele estava com um saco cheio de semente, e ao ir semear a semente no campo, ao pegar essa semente, parte, sem querer, acidentalmente, tinha caído à beira do caminho, que é um lugar onde passavam as pessoas, passavam talvez as carruagens, era uma estradinha. E eu pensei que isso tinha sido uma falha do semeador. Mas depois analisei bem esse texto hoje, com bastante calma, e eu percebi que a mesma terminologia é usada para os 4 solos. A semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu entre as pedras, a semente que caiu entre os espinhos, e a semente que caiu em terra boa. Não foi um acidente. O semeador lançou a semente em todos os lugares. A palavra de Deus, ela é semeada. O evangelho é anunciado a todos, para que todos tenham a oportunidade de conhecer o Salvador, Jesus Cristo. Certa vez uma irmã da igreja me perguntou uma coisa e eu achei interessante. Ela disse: bispo, que culpa tem este coração, aonde caiu a semente, que diz que ele é um coração duro? E ele usou a analogia de um solo duro, ou do segundo caso, de um solo que tinha pedras, rochas. Ela disse para mim: essa pessoa nasceu assim, ela tem um coração duro, logo a semente não vai frutificar, logo ela não vai ter a salvação, não vai se entregar a Deus. Ela não tem culpa, ela está predestinada para ir para o inferno. E eu falei: não é assim, não é assim. Porque esses solos onde recebem a palavra são pessoas, e se Deus lança a palavra a esse solo, é porque existe a possibilidade de mudarmos o nosso coração e aceitarmos a sua palavra. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não chamaria todos, se não fosse possível todos virem. Não é verdade? Se somente alguns, se alguns já estavam pré-determinados a passar uma eternidade sem Deus, eles não poderiam ser chamados. Mas a minha Bíblia, e a sua Bíblia, diz que a vontade de Deus é que todo homem se salve. A vontade de Deus é que todo homem se salva. Por isso o semeador lançou a semente em solo que não era preparado, em solo que era quase que uma estrada pavimentada. Ele lança a semente onde tinha pedra, ele lança onde tem espinhos, e ele lança também aonde está preparado para receber. Porque Deus dá oportunidade a todos. Deus dá oportunidade a todos. Você que está ouvindo essa mensagem, eu quero começar a te dizer, já de cara, Deus te chama. Deus quer que todos se salvem. Deus tem um projeto de salvação, e esse projeto é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Portanto, não há problema nenhum com o semeador, não há problema com a semente, porque a semente traz em si o potencial de germinar. Ela germina se houver um solo adequado. Tanto é que essa semente que caiu em vários solos, ela tentou mesmo assim germinar, mas teve impedimento. E então eu chego à conclusão de que o problema está exatamente em nós, na nossa natureza. Natureza essa que foi afetada pelo pecado. Natureza que, infelizmente, deixou de refletir a imagem do seu Criador. Essa imagem, ela foi distorcida. E todos nós somos assim. Nascemos imperfeitos. Nascemos com apetites carnais, desejos impróprios.
uma natureza que convive, ao mesmo tempo combate com a natureza de Deus, com o Espírito de Deus que habita em nós. O problema está no nosso coração. Portanto, o tema que eu escolhi para que a gente refletisse é: você é responsável por preparar o seu coração. Nós somos responsáveis para preparar este coração, para que a semente da palavra de Deus encontre uma terra boa. E com certeza, encontrando a terra boa, a semente vai produzir fruto, ela vai germinar. Deus fará a sua obra na sua vida, na nossa vida, no nome de Jesus. E então Jesus já dá a explicação dessa parábola. Ele diz que aqueles que caíram à beira do caminho é um solo, um coração totalmente fechado à palavra de Deus. A semente, ela é pisada, ela é desprezada. O segundo solo, o solo pedregoso, Jesus explica e diz que é um solo sem umidade, é um coração sem profundidade. Basta as provações e essa pessoa então se desvia. Jesus fala do terceiro solo, que é aquele que caiu entre os espinhos. Ele fala que esse solo estava quase tudo muito certo, mas que os espinhos cresceram e sufocaram a palavra. E Jesus dá a explicação do que é os espinhos, fala das preocupações, dos cuidados dessa vida, das riquezas. Tudo isso é muito perigoso na vida do cristão. E Jesus mostra exatamente a explicação desse solo com espinhos. E Jesus diz que o solo bom, o solo que frutifica, é um coração bom e generoso, que encontra e se prepara para receber a palavra de Deus, e essa palavra de Deus germina e frutifica, e essa pessoa se torna uma bênção, porque a palavra de Deus está no seu coração. Essa é a parábola que Jesus já dá a explicação. E eu quero tirar 4 lições para a gente compartilhar dessas 4 etapas, desses 4 solos. 4 lições que eu acho importante. Como assim buscar pedras preciosas no meio do texto? Amém? Você está aí comigo? Primeira lição que eu quero compartilhar com você é que o diabo existe, mas é a minha rebelião à palavra de Deus que dá acesso ao diabo tocar na minha vida. O diabo existe, mas o fato do diabo existir não quer dizer que ele tenha permissão para fazer o que quer. O diabo existe, a Bíblia fala sobre ele, Jesus ensinou sobre ele. Não é uma mitologia, não é um conto de fadas. É um ser que milita contra Deus. É um ser que milita contra o povo de Deus, contra a obra de Deus. É o diabo. Mas o que dá acesso ao diabo na minha vida, na sua vida, é a nossa rebelião contra a palavra de Deus. Eu percebo nesse texto um detalhe interessante. Quando ele fala acerca dessa semente que caiu à beira do caminho, Jesus faz questão de dizer que a semente foi pisada, e as aves do céu a comeram. A semente foi pisada, mostrando que havia um desdém, um desprezo pela palavra. Infelizmente, amados, existe ainda hoje corações, vidas que estão completamente fechadas para o Evangelho. E quando a palavra de Deus chega, há um desprezo, há um desdém, há um sentimento negativo com relação à palavra revelada do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí diz que as aves do céu então vêm e roubam a semente. E Jesus deixa claro que o diabo é a simbologia dessas aves. Portanto, num coração rebelde, num coração que não se inclina, num coração que não se abre,
para entender os propósitos de Deus e a perfeita vontade de Deus, o diabo tem acesso e rouba a palavra. E rouba a palavra de Deus. Interessante que quando Jesus explica que essas aves é o diabo, está lá no versículo 12, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração. E ele acrescenta, para que não creia e não seja salvo. O diabo rouba a palavra, para que essa pessoa não tenha o entendimento. Não tendo entendimento, ela não crê. E não crendo, ela não se salva. Infelizmente, não somos nós que damos juízo aos homens, mas a palavra diz que a fé é que nos dá acesso à graça de Deus. É pela fé que somos aceitos na presença de Deus. E quando o coração se endurece, o diabo astuto vem e rouba a palavra. Vem e rouba a palavra. Há um provérbio interessante, provérbio 29, versículo 1, eu vou ler ele para você, que diz assim: o homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será destruído de repente, sem que haja cura. O homem que muitas vezes é repreendido, mas endurece a cerviz, será destruído repentinamente, não haverá cura. É Deus quem destrói? Não, é o inimigo que destrói. Deus insiste com o homem e persiste em chamar, em atrair para os seus braços, em atrair para os seus caminhos. Mas Provérbios diz que ao recusar sempre, sempre, pode vir sobre ele uma repentina destruição. O homem que endurece a cerviz, eu confesso para vocês, vou confessar minha ignorância, que eu fui pesquisar o que era cerviz, porque eu sempre vi esse termo, mas não sabia na íntegra o que significa. Cerviz é o pescoço, é uma parte aqui da lombar. Olha que interessante, ele está dizendo que o homem que por muitas vezes recebe a palavra de Deus, é corrigido, é repreendido, mas endurece a cerviz, ele não se curva, ele não se submete à soberania de Deus. Isso é um retrato de um coração endurecido. Em o nome de Jesus, se você por algum motivo, quer seja por uma tristeza, uma decepção na sua vida, se encontra hoje com o coração endurecido com relação a Deus e a sua palavra, eu oro para que em o nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, isso seja quebrado hoje, e você possa se abrir para este Evangelho. Portanto, essa é a primeira lição que eu aprendo: o diabo existe, mas o que dá acesso a ele é a minha rebelião contra a sua palavra. Segunda lição que eu aprendo nesse texto: só adquirir conhecimento, sem querer aprofundar-se na prática da palavra, nos deixará vulneráveis. Só adquirir conhecimento, sem querer se aprofundar na prática da palavra, pode nos deixar vulneráveis. Este é o segundo solo. A semente caiu num solo rochoso, um solo em que havia pedras. E o que acontece num solo que há pedras? A umidade é pouca, porque a umidade não permanece na rocha, e sim na terra, na areia. Como a areia é pouca umidade. E o que é pior, as pedras impedem que a planta aprofunde as raízes. E se ela não aprofunda as raízes, ela se torna uma planta fraca, frágil. Qualquer criança arranca, qualquer criança derruba. E é exatamente o que Jesus explica, dizendo: essas pessoas aceitam com alegria, mas não tem constância,
não permanece. Quando vêm as provas, quando vêm as tribulações, elas abandonam. Por quê? Porque não tem profundidade, não tem raiz. Meu querido, Deus não está buscando teólogos, Deus não está buscando homens que dominam completamente a Bíblia e que entendem ela de capa a capa, mas Deus busca homens e mulheres dispostos a viver este evangelho na prática. E eu não estou falando contra o conhecimento. A nossa igreja metodista renovada é uma igreja que preza o conhecimento. Temos seminários de teologia, temos como um carro-chefe da nossa igreja o discipulado, que é o ensino da palavra. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer, só conhecer, sem se aprofundar na prática da palavra, nos deixará vulneráveis às lutas dessa vida. Jesus preparou 12 discípulos, chamou, comissionou e trabalhou com eles durante 3 anos da sua vida. E como Jesus fazia? Ensinando a palavra. Sim, Jesus era um mestre e ensinava como ninguém jamais ensinou a palavra. Mas Jesus tinha um outro método, que sem este método, talvez somente o ensino não traria o resultado que trouxe. Jesus ensinava a palavra, mas praticava a palavra. Quando os seus discípulos perguntaram: Jesus, nos ensina a orar. Jesus ensina a oração do Pai Nosso, o modelo de oração. Mas muitas vezes Jesus fazia assim: vamos acordar de madrugada, vamos orar. Vamos para o Getsemane, vamos passar a noite em oração. Vocês querem conhecer oração? Eu vou mostrar como que ora. Eu vou mostrar como que ora. Jesus ensinou sobre a necessidade de socorrer o próximo, mas não ficou somente no ensino do bom samaritano. Jesus praticava isso na sua vida. Jesus ensinou o amor e Ele mostrou o que é amar. Jesus abraçava os necessitados, acompanhava, ajudava os que mais precisavam. Jesus comprava a briga daqueles que eram discriminados, dos samaritanos, das mulheres. Jesus era alguém que praticava a palavra. Certa vez Ele ensinou também através de parábolas, um ensino muito importante, quando Ele falou das 2 casas, uma edificada sobre a rocha e a outra edificada sobre a areia. E Ele diz que em ambas as casas vieram ventos fortes, tempestade, enchente. E o resultado foi que a casa que estava edificada sobre a areia não resistiu e veio ao chão. Se tornou uma ruína. Mas a casa que estava edificada, solidificada sobre a rocha, essa resistiu à tempestade. Olha aqui, que conjunção perfeita. Um solo onde tem pedra, que não há profundidade, se torna frágil. Quando vem as turbulências da vida, ele abandona a fé. A mesma coisa Jesus explica nessa outra parábola. Essa casa que está edificada sobre a rocha, fazendo alusão sobre Cristo. A nossa fé e toda a base da nossa vida cristã está sobre Cristo, sobre o que Cristo ensinou, sobre o que Cristo foi e fez. E depois ele conclui essa parábola dizendo o seguinte: aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, é semelhante à casa edificada sobre a areia. Mas quem ouve a minha palavra e a pratica, é semelhante a uma casa edificada sobre a rocha. Aleluia! Não basta apenas conhecer, meu querido, tem que fundar as raízes, tem que viver a prática do cristianismo. Você que é discipulador, você que ensina a palavra de Deus, você que prega a palavra de Deus, deixa eu te dar um recado aqui nesse dia. Ensine da maneira mais eficiente possível. Aprofunde na palavra, no grego, no hebraico. Ensina todas as maneiras de interpretar a Bíblia. Mas o que vai marcar o seu discípulo
é quando você mostrar para eles como se faz. Como se faz. Não adianta você ensinar o seu filho dizendo você tem que orar, se eles nunca te viram de joelhos orando. Não vai dar resultado. Não vai formar um discípulo. Você precisa ensinar o caminho da oração, mas você precisa praticar. Eles precisam ver que você vive aquilo que você fala. Isso é cristianismo. Isso é tirar as pedras. Isso é aprofundar as raízes. Pratique a palavra. Pratique a sua fé. Não importa o quanto que você conhece, viva o pouco que lhe foi dado. Pratique a palavra de Deus. Aleluia. Terceira lição que eu aprendo com essa parábola maravilhosa de Jesus. Terceiro, na caminhada cristã, não pode haver acomodação. Na caminhada cristã, não pode haver acomodação. Eu quero que você preste atenção nesse terceiro solo. A semente que caiu entre os espinhos, outra parte caiu entre os espinhos, diz lá no versículo 7, que cresceram com ela e sufocaram a planta. É muito interessante. Esse solo era um solo que, ao meu ver, era um solo excelente. Este era um solo que poderia também ter sido um solo fértil, que desse uma colheita maravilhosa, 1 por 100. Porque há boas qualidades nesse solo. A semente germinou e a semente começou a crescer. Mas tem um detalhe aqui importante. Cresceram junto com a semente os espinhos. Cresceram os matos. E por que os espinhos e os matos cresceram? Porque este coração, essa vida, acomodou na sua fé, acomodou na sua vida cristã. Não, fica tranquilo, não precisa de tudo isso. Não, fica tranquilo, eu não preciso correr tanto, eu não preciso vigiar tanto. Mas Jesus disse que nós estamos em uma verdadeira guerra, numa verdadeira batalha contra o reino das trevas. Neste mundo nós não temos nenhum lugar de descanso. Nenhum lugar. Eu estava pensando nisso naquele soldado em guerra. Já assistiu filme de guerra? E os soldados vão se arrastando para o chão, com as suas armas empunhadas. Ninguém ousa ficar de pé. Ninguém pensa assim, não, o inimigo já foi embora. Não, eles sabem que na guerra não pode haver acomodação. Não pode haver distração. Vigilância é o custo da vida. Então eles vão se arrastando. E a gente sempre vê em alguns filmes, aqueles que por algum motivo se levantam, como diz no popular, aqueles que dão uma bobeira e são alvejados por um tiro. É assim, meu querido. Vida cristã não pode ter acomodação. Eu escrevi uma frase aqui que eu achei muito interessante. A maior desobediência é não fazer nada. A maior desobediência é não fazer nada. Meu querido, esse solo era tudo de bom, mas cresceu junto os espinhos. E Jesus fala quais são os espinhos. Ele fala das preocupações exageradas com a vida. Ele fala do dinheiro, da procura por muito dinheiro. E o apóstolo Paulo aconselha Timóteo muito seriamente acerca das questões das riquezas, dizendo que aqueles que querem ficar ricos caem em muitas armadilhas e ciladas do diabo. E depois ele conclui dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado com os espinhos que crescem, meu querido. Talvez esse terceiro solo seja o solo que mais fala com a igreja hoje. Você começou bem, meu irmão. Você começou no fervor do Espírito. Você começou com sede da palavra. Você começou querendo vir aos cultos sempre, querendo estar com os irmãos, orando. Mas na caminhada, e é isso que diz o texto,
no crescimento, no caminho, cresceram os espinhos. E você se acomodou e não tirou. Eu tenho uns funcionários que trabalham comigo e eles moram num assentamento que tem lá em Serra Azul. Eu estava conversando com o pai de um deles esses dias, ele estava me falando que estava preparando as terras dele para ele plantar mandioca. E eu batendo um papo com ele, eu falei assim, é bom, é uma coisa certa, produtiva? Ele falou, não, a mandioca é muito bom. Eu falei, mas qual o trabalho que dá a mandioca? Ele falou assim, olha, conforme ela começa a crescer, nós não podemos descuidar e temos que capinar sempre para o mato não crescer junto. Porque quando o mato cresce junto, ele rouba a força da árvore. E a mandioca não desenvolve e fica mirrada. Que sabedoria divina. É isso que o Senhor está falando, meu querido. Se você prestar atenção, esta árvore cresceu e ela frutificou. Mas diz o texto que os frutos não amadureceram. Eles eram imperfeitos. Porque nessa reta, nessa caminhada, faltou a vigilância. Faltou arrancar os matos. Arranca os matos que vai crescendo, meu querido. Não deixa que a amargura tome o seu coração. Não deixa que a inveja apodreça os seus ossos. Não deixe que a mágoa tire a sua unção e a presença de Deus da sua vida. Arranque os matos. Vida cristã é vida que cada instante temos que cultivar, limpar, vigiar. Não cabe acomodação. E em quarto lugar, e essa é a quarta semente, diz o texto que essa então caiu em terra boa. Diz lá no versículo 8, outra caiu em boa terra, cresceu uma boa colheita, a 100 por 1. E Jesus, quando vai explicar sobre essa que caiu na terra boa, que está lá no versículo 15, ele diz: mas as que caíram em terra boa, são as que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Preste atenção nesse detalhe, meu querido, é muito importante, são as pérolas do texto. Eles, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, mas diz que eles retêm a palavra, e então eles dão fruto, e dão fruto com perseverança. Dão fruto com perseverança. Não basta apenas cair na boa terra, isso é o começo de um processo divino. Quando você abre o coração e recebe a palavra de forma alegre, feliz, com um coração aberto e generoso, começou um processo divino na sua vida. Mas é necessário, a partir de então, você ir retendo a palavra, guardando a palavra. Como diz o salmista no Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você precisa guardar a palavra. Você não pode fazer como o primeiro solo, como o primeiro coração exemplificado aqui, que pisou na semente, pisou na palavra, desprezou. Não, meu querido, nós somos daqueles que guardam a palavra no coração. Aleluia. Ninguém guarda o que não presta. Já ouviu alguém guardar lixo no cofre? Abrir um cofre e está cheio de lixo, casca de banana? Não. Todos nós guardamos e escondemos aquilo que nós damos valor. Aquilo que achamos que tem valor para a gente. A palavra de Deus, ela é o que deve ter mais valor em nossas vidas. Retém a palavra, retém a palavra. E ele finaliza de forma maravilhosa. Ele diz que eles dão muito fruto, mas fruto com perseverança. Fruto com perseverança. E essa é a quarta lição. Toda a nossa vida
nós vamos precisar em todas as áreas de termos perseverança. Em tudo que fizermos, seremos coroados se tivermos perseverança. Como alguém já disse sabiamente, a perseverança é a rainha de todas as virtudes. É isso mesmo, a perseverança é a rainha de todas as virtudes. Por quê? Porque você fala de alguém, nossa, essa pessoa, ele era muito íntegro, ele era fiel, até que, infelizmente, ele vacilou, escorregou na vida, adulterou, abandonou o seu lar. De que adiantou ele ser fiel sem a perseverança? É a perseverança que coroa todas as outras qualidades. Se você é fiel, você vai ser coroado se você perseverar em ser fiel até o fim. Se você é alguém que é trabalhador, você vai ser coroado se você perseverar até o fim. E é isso que Jesus fala em todo o Evangelho. Inclusive ele fala em Mateus 21:19, na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Na vossa perseverança. Você tem que perseverar no ensino do teu filho. Nenhum filho aprende de se falar uma vez só. Tem que ter perseverança. Você ensina hoje, você ensina amanhã. Você tem que ter perseverança no trabalho. Nem todas as portas se abrem no começo, mas você insiste, permanece. E a perseverança começa a trazer os frutos. Começa a trazer os frutos. Na vida cristã não é diferente. A quarta semente frutificou. 100 por 1. Olha que margem maravilhosa. A cada uma semente ele ganhou 100. Mas porque houve perseverança. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, ele diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Persevere, meu querido. Persevere até o fim. Persevere na sua vida cristã. Persevere no seu casamento. Persevere na sua empresa. Persevere onde o Senhor te plantou. Porque com certeza vai haver frutificação. Vai haver graça de Deus. A perseverança é a rainha de todas as virtudes. Aleluia. Espero que este ensino tenha enriquecido o seu coração. Espero que essa palavra que o Senhor trouxe possa nos despertar. E que não haja entre nós e aqueles que nos ouvem hoje um coração endurecido, para que a palavra não seja roubada pelo diabo. Que não haja mais entre nós pessoas que não têm profundidade, porque é na prática da palavra que se está o segredo da vida cristã. Espero que entre nós não haja acomodação, e que a todo tempo estejamos vigilantes para tirarmos os espinhos que crescem, as investidas do diabo, e por fim, que nós possamos perseverar, firmes e fortes, porque fiel é quem prometeu, e que também cumprirá. Aleluia. Gostaria de orar com você. Você pode orar comigo aí onde você está, para que a palavra de Deus floresça na sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, lhe sou grato pela sua palavra, e me sinto, Senhor, honrado por poder compartilhar deste evangelho, poder, Senhor, ser um semeador dessa palavra, um semeador de vida e não de morte, um semeador dos mistérios do reino de Deus. Pai, abençoe essa pessoa que recebeu essa palavra, que encontre, Senhor, essa palavra, um coração bom e generoso, que possamos preparar a cada dia o nosso coração, para que a palavra de Deus cresça e frutifique, Senhor, trazendo vida e vida com abundância. Pai, eu te louvo de todo o meu coração, por mais esse ensino, por mais uma visitação do Teu Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo
esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.